Olá, hoje é dia de TV Unimed. Obrigada por nos receber mais uma vez em sua casa. Hoje vamos atender aos pedidos dos nossos telespectadores e vamos voltar a falar sobre obesidade infantil, um problema que tem aumentado de forma significativa, determinando várias complicações na infância e na idade adulta. No Brasil, o problema aumenta gradativamente por causa de fatores como globalização, desenvolvimento do país, sedentarismo, as dietas baseadas em alto índice de gordura e alto valor calórico. Em crianças e adolescentes, a obesidade está associada à alteração de fatores de risco como o aumento do colesterol, triglicerídeos, pressão arterial e glicemia, que podem levar ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, além de contribuir para a baixa autoestima e discriminação social, o que invariavelmente resulta em complicações emocionais. A obesidade em crianças colabora e muito para a obesidade no adulto. Para essa conversa, nós recebemos aqui no programa mais uma vez o Dr. Arthur Lins, pediatra. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, doutor. Esse é um assunto que está sempre em pauta, né? E está amplo, né? Mundial, né? Nós estamos aqui no nosso terreninho, aqui, nosso pedacinho, mas já fazemos parte de uma preocupação enorme. Então, é a nível mundial e o nosso continente, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade já está nesse caminho. Por que chegou nesse ponto? É interessante. Vários fatores que influenciam. Isso que você comentou agora é fundamental. Nossos hábitos mudaram, a nossa cultura, dentro da nossa cultura já existe uma diferença assim de uma porcentagem alta, mais de 70% das mães já não ficam o dia inteiro no lar, por uma questão de evolução, de vários fatores que chegam a isso, mas todos trabalham fora. Então, existia uma coisa cultural nossa anterior em que a mãe estava presente. Isso já tinha uma certa gerenciamento mais próximo. Sim. Hoje esse gerenciamento está um pouco afastado. Temos a realidade nossa, existem as creches e precisa muito disso, que é ficar uma criança muito cedo fora do seu habitat, mas sendo bem tratada, ou dentro do possível que é feito. Não está errado a maioria dessas coisas, mas ainda não está dentro do nosso ideal, da aproximação, porque hoje, em média, de 4 a 6 meses, você já está numa escolinha em que você tem que ter um controle que não dá para individualizar cada criança, cada característica dessas crianças. Sim. Né? Esse é um dos fatores. E o que você falou do fast food, né? Existe mesmo. Então a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Doutor, e como é que a gente identifica uma criança obesa? Ela chega na obesidade aos poucos, né? Ela passa por alguns processos. Então, a obesidade, muitas coisas que eu vou falar aqui, a gente já está falando do adulto, que os diagnósticos são muito parecidos, o rastreamento para isso, a triagem para isso. E então nós temos uma classificação que está dentro do IMC, falando bem simples, que é o Índice de Massa Corpórea. Então tem como fazer um cálculo e você vê como é que está esse padrão. Então para cada que tem a criança, muitas vezes a aparência da criança é magra, mas ele está com IMC, esse índice de massa do corporal está acima da média. Então existe o normal, que tem um limite, depois tem o sobrepeso, que é aquele que está no sinal amarelo, e daí depois vem o obeso. Então você passa por etapas. Sim. Né, para você ter uma ideia, assim, em 2009 foi feita uma avaliação mundial e o Brasil foi feita dentro do nosso país, e então nós estamos assim, sobrepeso, nós estamos mais ou menos em 2009 estava 20%. Nós aumentamos de lá para cá mais ou menos 5% disso, então em torno de 25%. E os obesos, eles estão em torno de 4%. Nós chegamos a 6%, que foi quase a proporção do outro. Então, isso para a nossa população já é uma coisa, já é uma coisa alertante para a gente estar atento a isso. Sim. Aí vamos aproveitar e falar um pouco da parte cultural. Nós vemos de décadas, nossos avós e tudo, e que a gente fala uma coisa singular. Você nascia cheinho ou mais gordinho, você não pode comer muita coisa. Você é magrinho, deixa o bichinho comer, deixa esses meninos comer, tadinho. Isso mesmo. Então, hoje a gente está tendo algumas realidades assim. A gente está colhendo colesterol, triglicéridos, como você comentou, a glicemia, são coisas que estão encadeadas uma na outra, estão atreladas a ela, né? Uma na outra pelos hábitos que nós temos.
e índices altos, né? Já está acontecendo. E não é só o fator comida, outra coisa cultural. Quando a gente vai falar de sobrepeso, quando vai falar de obesidade, a gente tem uma coisa de fazer aquelas dietas mágicas, né? Sim, então, rápidas. fica sem comer, não vou tomar café, vou tomar só o café, não vou comer um pouco, não vou comer nada no almoço, depois eu só dou uma jantada à noite e tá. Então, isso também cada vez mais está se desmoronando. Isso é tudo castelo de areia mesmo. Que até aquela brincadeira, aproveitando a época perto de carnaval, ou perto do fim do ano, quando a gente faz aquelas dietas mágicas e você realmente emagrece. Fico sem comer, só como aquilo, vou tomar só a sopa mágica não sei do que, aquelas... E vou comer só aquilo e realmente até um certo tempo você emagrece. Mas olha que interessante, cada vez mais a ciência vai avançando e vai tentando entender. O cérebro da gente, ele interpreta como você estivesse doente. Então, quando você está doente, o cérebro fala assim, olha, não está conseguindo comer, ele está internado no hospital. Ele está precisando disso, então eu preciso guardar as energias. Tudo que tiver de energia, ele quer armazenar. Então, por isso que fala o efeito sanfona, Sim. o efeito que dá um boom. Eu emagreci, depois, puf, explodi. Então, isso tudo já foi para água abaixo. Não existe isso. Então, hoje, cada vez mais, fala assim em hábitos saudáveis e não em dieta. E dieta, dieta que eu digo, dieta é uma palavra ampla. Dieta existe dieta para engordar, dieta para controlar e para tudo. Mas assim, não se faz regime de não comer nada. Tá? Esses regimes radicais, radicais, né? Regimes isso. da moda, às vezes da a gente moda, usa muito falar que a tendência agora são os chás, são as folhas, sempre tem alguma coisa que está em... Todos esses têm um valor, mas é uma parte e não a grande salvação. Sim. Né? Doutor, você falou sobre hábitos. E eu acredito que para combater, para controlar a obesidade, deve haver uma mudança de hábitos. E você diria que sim? Se você acredita que sim, quais hábitos? Porque vai ser uma coisa, vamos dividir assim. Na criança, a gente já tem uma grande vantagem em relação a um adulto. Um adulto não vai ficar só no exercício físico, mas vamos voltar. Uma dieta. Hoje a dieta, pela Organização Mundial de Saúde, você faz em média 6 refeições ao dia, sendo que as duas grandes, que é o nosso hábito, almoço e janta, então na parte da manhã são em pequenas quantidades, em que você faz um ciclo, em que seu corpo interpreta que você está sadio e está movimentando aquilo. Então, primeiro uma dieta saudável, dentro de uma... Os nutricionistas vão apresentar para a gente, que é uma coisa que já existe há muito tempo, que é a pirâmide, em que você vai falando, alimentar. Quanto mais larga a base, é aquilo que você come. Depois, quanto mais você vai afunilando, mais você vai chegando nas gorduras. Sim. Mas são coisas que são importantes. Então, dentro esses hábitos alimentares, é coisa simples, não tem nada assim de grandes fórmulas, está dentro da nossa cultura, dentro dos nossos hábitos alimentares, do nosso hábito regional. Não existe uma coisa assim que está totalmente fora. Lógico que você pode, sendo controlada essa dieta até um certo ponto, você atingir certos índices. Então, voltando para aquele negócio do IMC, eu estou com peso dentro de uma normalidade para a minha estrutura, eu estou de sobrepeso, eu estou obeso. Se eu estou aqui, eu vou ter que apertar mais um pouco, me chegar nesse estágio para me estar dentro de um hábito bom. O hábito saudável vai estar... Se eu só fazer dieta e não fizer exercício, não adianta. Exercícios, mudou-se também. Mudou-se algumas coisas sim. Tem lógico que eu estou falando no âmbito geral. Claro. Existe coisa muito específica, você está dentro de uma academia, você pode ir determinando para alguma coisa. Mas tanto falando de criança, quando eu falar de criança vai ter uma coisa que vai ser, não vai ter um exercício, mas vai ter que ter pelo menos uma coisa que está acontecendo demais com as crianças, que é justamente de não estar mais solta na rua, não estar mais queimando energia, né? Você não vê as crianças brincando, correndo, isso, pique-pega, pique-esconde, bola. Isso. Então nós temos que, pelo menos assim, a família tem que estar atenta a isso, porque isso faz parte do coisa. Porque a criança não vai fazer um exercício de um adulto que já tenha consciência, que eu preciso correr tanto, mas pelo menos soltar essa criança dentro do possível, para que ela possa também adquirir
Isso, queimar. A criança tem uma facilidade grande. Raramente você faz um regime tão apertado com a criança. Você deixa maleável, mas desde que ele queime aquilo. Sim. Então, esses dois... E tem que ser monitorizado, né? Passar dentro da rede pública mesmo, não só na rede pública, na privada. Você consegue controles, como exames. Hoje é uma realidade a gente colher triglicéridos, colesterol, glicemia. Faz parte de alguns exames que a gente já faz para as crianças. De um adolescente ou um adulto, quando eu falar do adolescente, assim, mais de 12 anos, ele hoje se de um adolescente a um adulto, não se faz mais aquele falar, vamos fazer caminhada 3 vezes por semana. Não, é 5 dias por semana. Pelo menos 30 minutos. Tem que ter esses 30 minutos. É o mínimo que faz. Claro que todos podem incrementar mais isso, porque tem que estar associado isso. Sim, doutora, vou voltar a um dado que você falou para a gente a respeito do percentual da população obesa. E esse é um quadro que ele acabou invertendo, né? Porque nós tínhamos no Brasil um grande número de desnutridos. Isso mesmo. E hoje nós temos uma população bem antagônico, né? Obesa. Como assim? As pessoas passavam fome e agora elas se alimentam muito, ou se alimentam muito mal. É isso, aí que tá. Ainda existe a desnutrição. A desnutrição ainda é uma pedrinha no sapato do pediatra, da rede pública. Claro, nós estamos falando a nível de Brasil. A gente melhorou muito. Hoje a gente já tem muita coisa que a gente já está já resgatando mais fácil. A gente ficava desamparado. Mas os índices de desnutrição realmente diminuiu. E nós estamos entrando numa etapa que não chegamos ainda como são os americanos ou outros países. Eles são sempre referência em obesidade, né? Obesidade. Porque eles também consomem muito mais fast food do que nós. Fast food que nós. Então, nós temos essa realidade com nós também. O shopping trouxe o próprio hábito de quem trabalha, de quem está fora de casa, comer fora de casa, a gente não tinha muito isso. Agora é praticamente normal. Uma boa porcentagem não almoça em casa, né? Não. E isso, a nível lá fora, também é muito assim. Já é muito comum você ver eles jantarem só, mas o almoço e o café da manhã é fora de casa. O fora de casa seria assim, a qualidade que você pode dar para a sua casa, você ter só a fruta, tudo. Dentro de um ambiente de restaurante vai ter as coisas boas, lógico que tem, mas vai estar não tão controlado quanto você possa ter. Sim. Né? Além do custo. Então, a desnutrição ainda existe no nosso país. E no Sudeste a gente tem um controle muito melhor à medida que você vai subir na região Norte, Nordeste, o Norte do nosso estado, alguma coisa, ainda tem alguma coisa. Mas já está tendo essa realidade de pessoas, e ainda com uma coisa também que é aquele magrinho que come de tudo, porque é magrinho. E ele está ficando um obeso, não na aparência, nos exames. Você está pegando o colesterol aumentado dele, porque ele come hábito errado. E quando que ele vai entender? Quando que a família vai entender que isso está prejudicando a saúde dele? É aí que pega, né? Porque se aparentemente não apresenta nenhum problema... Você vê. Então, por isso que esse alerta dos hábitos saudáveis, porque se eu estiver fazendo, exemplo, eu tenho um salgadinho desses tradicionais, dá nada, ele é magrinho, eu estou dando uma gordura que não tem para onde queimar e vai ficar armazenada. Então hoje eu falei do índice de massa corpórea, ele revela isso. Além de tudo, ainda tem também a medida da cintura. Essa gordura que tem que a gente fala os pneuzinhos, o famoso pneuzinho que quase todos nós temos. Conheço. Todos nós somos amigos dele. Então, hoje os cardiologistas apavorados com isso, porque essa gordura futuramente ela vai ter algumas consequências importantes a nível cardíaco, a nível circulatório. Então, só que nós estamos já olhando para a criança de 7 anos. Existe esses índices que nós estávamos falando, foi um que está maior índice entre de 7 e 12 anos. Muito acima jovens. De 12 já está ficando, a faixa está aumentando, mas de 7 não tinha isso. Então pegaram essa faixa e já está tendo esses 4% de obesos. E a maioria, aparentemente, não é aquela imagem estigmatizada de um gordinho, de um cheinho, né? Não é isso. Tem muito de estrutura óssea larga, a criança, então, que apresenta mais, e que parece que está cheinho, mas está com um hábito bom, que tá bem. E nós estamos, nós estamos transferindo uma bomba para
para o próximo bloco. Eu estou saindo da minha infância, estou entrando da puberdade, estou entrando na adolescência e estou sendo um adulto, mas eu já estou chegando lá em certos... Quer dizer, a tendência é que ser uma criança obesa, é como a gente adiantou no começo, é ser um adulto obeso. A gente quer falar também sobre solução, a gente já está conhecendo um pouco o problema. Então a gente vai dar uma pausinha, vai chamar um intervalo comercial e daqui 2 minutinhos nós voltamos com a solução para a obesidade infantil. Você fica aí, a gente volta já. O patrimônio mais importante de uma empresa são seus funcionários. Prontinho. Mas foi só um arranhãozinho. Principalmente se for uma pequena empresa, assim como a minha. Olha o colesterol. Quando um falta, é um Deus nos acuda. Mas tá calor. Existe uma maneira muito melhor de cuidar da saúde de sua equipe. A partir de 3 funcionários, sua empresa pode ter um plano empresarial Unimed. Solicite uma visita. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. A TV Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse! Voltamos? Hoje o assunto é obesidade infantil e os hábitos saudáveis também. A obesidade na infância está associada ao maior risco de desenvolvimento precoce de doenças crônicas não transmissíveis, como dislipidemias, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e problemas ortopédicos. A obesidade pode ser desencadeada já no primeiro ano de vida da criança, principalmente se ela tiver contato precoce com outros alimentos além do leite materno ou se na introdução da alimentação complementar ocorreram de modo inadequado. Esses dados se confirmam, doutor? Se confirma. Muito bom. E olha que interessante, a gente já vai lá na fábrica, lá na nave-mãe. Tem que chegar lá e passar esses hábitos. Desde a gestação, essa mãe, ela vai estar passando alguma... Se ela se vendo, se cuidando, ela vai ver o quanto aquela criança vai ser beneficiada. O leite materno, o eterno leite materno que a gente precisa, além dessa grande... Ele está muito além de só engordar a criança. Então ele tem essa proteção toda. Até os níveis de gordura que vai para o leite materno, ele tem uma necessidade interessante, importante para a criança e ele como defesa. Então ele fecha um ciclo maravilhoso. Então ela tendo essa vida saudável como gestante, vida saudável é ter a coisa mais simples possível, uma alimentação mais adequada, nada de grandes surpresas, nada. Você está falando de alimentação adequada e a orientação dos nutricionistas é justamente essa. Isso. Que quando os pais forem fazer as compras, ao invés de comprar fast foods, comidas prontas, biscoitos recheados, salgadinhos, refrigerantes, chocolates, eles substituam por alimentos saudáveis, como frutas, por exemplo, sucos. Por quê? Porque quando a criança estiver com fome, ela vai no que tiver mais fácil e na opção que ela tiver. Então, se ela não encontrar na geladeira aquelas famosas guloseimas, ela vai se alimentar de uma fruta, por exemplo. Seria essa a orientação? E olha que interessante, mais do que comprar, porque também não adianta eu comprar e falar assim, ó, você tem que comer aquela maçã. Mas daí eu olho assim, cadê meu pai, cadê minha mãe? Ninguém comeu aquela maçã. Por que tem que ser eu? Porque tem que ser eu. É só a gente inverter a gente sendo criança. Então eu tenho que pensar assim, eu vou pôr a fruteira, infelizmente algumas frutas estão muito caras atualmente, mas eu vou chegar lá, opa! Olha que diferente, é diferente de que você chegar, você tem que comer aquilo, né? Então a gente vai ter que estar ombro a ombro e não confrontando, porque tem que trazer essa criança para cá. Um dia ele vai comer a porcaria, falando em modo geral, vai comer a porcaria, mas vai saber o que é. Eu vou estar dentro do aniversário, eu vou estar num dia que eu vou estar fora da minha rotina. Então a criança, além de tudo, uma criança pequena, ela pode associar a alegria a comer uma coisa fora da rotina. Comer porcaria. Mas eu estava no aniversário. Mas eu estava correndo lá na praia e comi um monte de porcaria. Não é que isso aí está certo, não está totalmente errado, mas a gente tem que ter esse bom senso. A gente não pode ser também uma coisa muito severa,
Porque a criança não vai entender, ou ele vai correr para o lado, vai catar um do outro, vai tentar assim. Então, isso que a gente tem que se envolver. Quando a gente fala da criança, a gente está falando para os pais, né? Faça isso, coma com ele. Mais simples, descasca uma banana e come, faz uma brincadeira. Várias soluções, são pequenas soluções interessantes. Pega uma pera, corta que nem batata frita, põe um copinho de água para ela não ficar oxidada e vai comendo, daqui a pouco ele olha, o que é isso? Agora você fala, come aquela pera. Vai ficar mais difícil. Agora aquele pacotão vermelho, cheio de coisinha assim, eu quero comer tudo. Sempre vai querer. Ele Então, já é fabricado justamente na embalagem para atrair a atenção. Porque se a gente ficar só falando assim, não pode, tem que chegar lá, tá? Não, você vai trazer suas coisas para casa. Mas, por exemplo, eu não preciso ter refrigerante a semana inteira. Mas de vez em quando eu preciso ter um refrigerante. Não precisa comprar, mas pode levar um dia lá e trazer. Para a criança não ver lá guardado e nem falar, vai ser para aquele dia. Então, cada um vai ter o jogo de cintura, mas em média, tentar demonstrar também que faz parte. Mesmo quando eu não tenho o hábito, eu vou ter que me mexer, eu como pai, eu como mãe, né? Sim. Eu vou ter que dar esse exemplo disso aí. E correr, sair, chamar a bola, fazer molecada correr bicicleta, né? Sair para a rua um pouco, 1 hora de rua é muito bom. Ser sedentários. Sedentários, Pequenos exatamente. sedentários. Pequenos sedentários, estou preparando para o sedentarismo. Porque hoje o eletrônico manda a nossa vida. Né? Sim, o eletrônico é aqui, é sentado, exatamente. É deitado, é sempre músculo só no dedo. Né? É verdade, uma habilidade muito grande nas mãos. Doutor, essa alimentação deficiente, ela seria a principal causa da obesidade infantil? Existem alguns fatores que além da alimentação, existe às vezes uma predisposição genética. Isso existe. Então, quer dizer, ou seja, essa minha família tem uma certa tendência. Mas isso também são que seriam os componentes genéticos. Eu tenho uma classificação que falei, componente genético, a falta de atividade física, os maus hábitos alimentares e assim, a falta de conhecimento sobre a nutrição. Então, vamos chegar nessa... nós estamos rodando muito aqui falando assim, mas vamos ser específicos. Um café da manhã, para uma criança até 10 anos, por aí, vai ter o seu leite. O achocolatado, ele pode pôr, mas que seja uma vez, que é uma coisa bem simples. Se ele for nutricionista, ele possa individualizar isso. Eu estou falando em forma geral. Então, pelo menos assim, um café com leite, ou seja, o leite, um carboidrato que seria o pão. Né? Se puder ter uma fruta incluída dentro desse negócio, seria bom. Logo de primeira alimentação. Depois, mais tarde, entre 10 horas, uma fruta. E depois o almoço. O almoço, vamos dividir também, vou repetir de novo. Tudo isso pode ser individualizado pelas necessidades, mas no âmbito geral, se você tiver, eu vou falar em forma geral, os grãos, feijão, o carboidrato, o arroz. Então, feijão, arroz, é a nossa cultura. Mas eu vou ter que ter hortaliça, eu vou ter que ter uma coisa crua, eu vou ter que ter a folha, eu vou ter a tomate, mas eu tenho que ter uma folha crua, que aquilo faz parte também do bolo alimentar para aquilo andar, para que a gente fale assim, tem que ter fibra, aquela coisa toda. Eu vou ter que ter um legume, vou ter um cozido, como a gente fala, tem um cozido. Então, e a quinta coisa, uma proteína, que vai ser a carne. E quando fala carne, não é só carne vermelha, carne em todo sentido. Pode ser o frango, pode ser a carne e pode ser o ovo. O ovo sem abusar muito. O ovo tem que ter um dia, 2, 3 dias, para também você não trazer o colesterol para lá. Cozido. Cozido. Ou ele pode ser frito sem ser com óleo. Você pode fritar com água, fazer uma gotinha só e fazer. É muito simples você mexer com o ovo. Então o almoço está ali. No período da tarde, um lanche simples, pode ser... Você pode usar a bolacha, você pode pegar um Danone, um fermentado. Sem o recheio. Sem o recheio, de preferência, para não ter rotina de recheio. Porque você trazer isso aí é uma gordura vegetal, que é o nosso grande mal, que ele é silenciosa. A gente fala assim, a gordura, de aproveitar esse gancho, não é aquela que você está vendo assim na carne, que você está vendo aquela picanha, aquele gordurão, aquela coisa. A gordura principal que está acabando com a gente é aquela que você não enxerga, que ela vem do vegetal. Que vem os triglicéridos, aumenta, chega no colesterol, de um desencadeia o outro. Sim. E você come, que está nas bolachas, que está no salgadinho, que está nas batatas fritas, os fast foods todos. E a gente tem outros problemas dessas alimentações, são os conservantes. Conservantes é um tipo de sais que mantém aquilo mais tempo. Hoje as nossas frutas, nossos legumes têm um pouco disso, quase todos. Tem um certo tipo de conservante para manter aquilo.
mas nas comidas mais ainda, essas comidas prontas. E aquilo estimula uma vontade de você comer mais. Você não consegue comer 2 salgaduras, batatinha frita, você vai e tal. Então, aquilo, você comer uma coisa, você virar hábito daquilo, você ficar refém daquilo, você está trazendo a gordura e junto já tem outro grande mal, que um que chama o outro, os sais. Esses sais é o tal do sódio. Hoje você pega uma embalagem de um produto, você lê sódio. Futuramente nós vamos ler cada vez mais, vai estar escrito já o sódio, mas também saber que aquela porcentagem está alta para certa quantidade. Sim. Então existe um limite, o nutricionista determina em média de 20% a 30% quando eles botam naquelas embalagens assim. 2.000 calorias, Sei. que seria uma dieta de um adulto, da criança mais ou menos um pouco menos que isso, mas ela também tem a porcentagem, então seria um 20% daquilo, no máximo, de sal. A gente, às vezes, num salgadinho, a gente ultrapassa isso facinho, que tem. Sem dúvida. Então são algumas as coisas que estão interligadas à outra, ao triglicéridos, ao colesterol, ao açúcar alto. Isso estimula seu corpo a ter para conseguir controlar aquilo da dentro do corpo, né? Doutor, me fala uma coisa, quando que as mães, os pais, os responsáveis devem procurar um especialista? Eu estou identificando que o meu filho está se alimentando muito mal, ele é um magrelo, mas já entendi que o doutor falou que ele pode estar internamente fazendo mal. Ou meu filho já é um gorduchinho, que eu não consigo mudar a alimentação dele, mas eu quero que meu filho tenha saúde. O que elas fazem? Isso mesmo dentro da rede pública, sempre, eu não posso falar só de uma rede privada, tenho que falar tanto da nossa privada quanto da nossa pública, como a rede privada, né? Então, o pediatra, ele vai orientar. Hoje já, na própria puricultura, que a puricultura é aquilo de você avaliar como é que está essa criança. Ali ele vai pegar a enfermeira vai chegar lá no postinho, vou medir a tua cintura, vou medir a tua estatura. Eu tiro a estatura, é o peso dividido pelo dobro, pelo quadrado da altura. Ele tira o MC, que está naquele cartão de visita, cartão de vacina. Sim. Já tem. Então ali já dá um primeiro ponto. Aí ele parte para os exames. E aí vamos falar sobre hábitos. Tem que falar hábitos e não regime. Eu preciso ter hábitos. Sim. Isso está os saudáveis para todos os lados. Isso fica mais fácil, fica mais leve, isso, né? Doutora, exatamente. a última pergunta, porque infelizmente a gente está chegando ao fim. O gordinho, a criança que já está sofrendo com obesidade, já está nesse sobrepeso, ela tem uma tendência, se ela não mudar os hábitos, a ser um adulto obeso, né? Nós temos que resumir isso aí. Nós temos que ser assim, eu tenho que ser feliz. E criança tem que ser feliz. Então, se eu sou cheinho, eu ainda tenho uma genética toda para crescer. Às vezes eu tenho uns ossos largos, eu tenho minha família, todo mundo é assim e tal. Ele tem que ser feliz. Então é isso que tem que ter nosso olhar. Nós não podemos ter um olhar extremamente severo. Mas ele tem que ser feliz com saúde. Tem que ter isso, saúde, tem que ter saúde. Então, vitalidade. Esse que é o feliz. Ele não deixar de fazer as coisas que pode fazer, Sim. de comer as coisas gostosas, que está incluído algumas porcarias, mas você pode ter um jogo de cintura. Você pode fazer, por exemplo, você tem um bolo de chocolate, por que não fazer um bolo de cenoura e só cobrir com chocolate? Aí você já deu um jeitinho, você diminuiu um pouco aquilo. Então essas criatividades é que tem que ter, e tanto para o magrinho e o outro, só para ele ser mais cheinho, às vezes a própria população, o próprio meio já dá uma reservada. Agora a gente tem mais preocupação com aquele que não tem, que ninguém se preocupa, entre aspas, né? Então esse aí é o silencioso também, que está afetando assim. Mas eu entendi a tua pergunta a respeito disso. Porque também tem hoje, infelizmente, existe esse tal de bullying, essas coisas todas. As crianças podem sofrer com isso, né? Então, podem sofrer. Mas, olha, tudo, se a gente... Nosso povo é um povo feliz, nosso povo é um povo alegre, nosso povo, ele gosta de dançar, nosso povo gosta de atividade, ele gosta de jogar futebol, hoje a gente joga vôlei na rua, tudo. A gente tem que resgatar ainda um pouco mais, para a gente não ficar tão tuc, né? Menos conectado. Isso. Vamos aproveitar mais, né, doutor? Se vocês querem ver o doutor Arthur Lins aqui novamente no programa, mande seu e-mail, convide ele de volta, sugira um tema pra gente. Doutor, gostou da conversa? Adorei, nossa. Eu já estou fazendo um convite pro pessoal de casa a te convidar também, bom, para você voltar vamos lá. ao nosso programa. Pode conversar à toa, é nós mesmo. Os assuntos não vão faltar. Exatamente, é muito bom, é muito bom. Doutor, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui participar do nosso programa. Legal. E eu espero que você tenha gostado, que tenha esclarecido as suas dúvidas e que principalmente tenha te ajudado. Bem, para você que fica aí, fica o nosso abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.
vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais, com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. A TV Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse!